Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vai um pouco mais para frente comigo, versículo 33. Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é apta, Deus, para discernir os propósitos e os pensamentos mais profundos do ser humano. E nós, rendidos à realidade e à soberania da Tua palavra e da essência de quem Tu és, nós nos rendemos, nos curvamos e dizemos: Senhor, eis-nos aqui, queremos aprender mais de Ti. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, mas o Senhor também nos chama a desenvolver a nossa salvação. E nós cremos, ó Deus, que o desenvolver dessa salvação, ela acontece por meio daquilo que ouvimos através da pregação da Tua palavra, porque ela gera fé em nós. Uma fé que realmente nos impulsiona e nos encoraja todos os dias a avançar e não desistir. Senhor, tira toda a distração e tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a proclamação da Tua palavra. Livra-nos do cansaço, das preocupações e das inquietações. No nome de Jesus é o nosso clamor e a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar, vamos soltar o vídeo da série? Esse mês, então, nós estamos com essa série de mensagens com o tema renovação. Lembrando que aqui nós temos como se fosse a divisão de duas palavras dentro de renovação. Renovo mais ação. Entendendo que o renovo, ele acontece por meio de atitudes que temos. Então, renovação é algo que nos impulsiona
todos os dias a recomeçar, todos os dias a realmente ser maravilhado, ser extasiado pela realidade e beleza do Cristo. Jamais nos acostumar, mas sempre nos maravilhar. Quando nós deixarmos de nos maravilhar pelo Senhor, algo se perdeu no caminho. Então que nós possamos todos os dias ser renovados, na expectativa da fé de viver tudo aquilo que são os planos que o Cristo nos revela com a sua vida. Então que possamos todos os dias ter atitudes que renovam o ânimo, a força, a coragem, a fé e o amor para prosseguirmos. Amém? E como tema do episódio de hoje, gostaria de compartilhar a seguinte temática: renove a fé e remova a falta dela. Renove a fé e remova a falta dela. Aqui nós vemos que o autor da carta aos Hebreus, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que o Senhor se torna recompensador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é impressa em nós, e a nossa fé, ela é uma forma de agradarmos ao Senhor. E aqui ele diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus, e o Senhor se torna recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé, ela na verdade, ela é uma consequência também da nossa busca, daquilo que buscamos a cada dia alimentar, ou deixar de alimentar acaba fazendo com que fique faltando, passe fome, mas que a nossa fé não passe fome e nem seja achada em falta, mas seja achada sempre cheia e com sobra, para que a gente possa sempre compartilhar aquilo que cremos, aquilo que acreditamos e aquilo que nos move todos os dias. Renove a fé. Como se encontra a sua postura de fé e o seu andar de fé? Como você tem vivido os seus dias no que diz respeito à fé? Nós vemos aqui que o autor aos Hebreus diz que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam, e que dessa forma, então, na busca, temos a recompensa. A recompensa é o quê? É a presença dEle. É então sermos agradáveis a Ele. À medida que buscamos, nossa fé, ela vai ficando robusta, ela vai ficando firme. Então nós precisamos ter busca, porque a falta de busca gera então o contrário à fé, que é a incredulidade. Então, para que você não seja assaltado pela incredulidade, busque, alimente a sua fé diariamente no Senhor. Nós vemos aqui o rol dos heróis da fé em Hebreus 11. E aqui nós vemos que esses homens de fé, mulheres de fé, eles foram com o seu estilo de vida agradável ao Senhor, porque buscavam continuamente viver e se mover pela fé. E a Bíblia diz que eles viveram errantes pela terra, no sentido de passar por tudo que a terra acabou causando neles. Eles sofreram perseguições, açoites, foram injustiçados, a ponto da Bíblia dizer que o mundo não era digno deles, porque eles viviam fora da perspectiva da terra, eles viviam buscando aquilo que era do alto. Então muitas das vezes a incompreensão da terra gerou perseguição. Ao invés de seguir eles, perseguiram eles. E não é diferente nos dias de hoje. Quando defendemos a nossa fé e nos realmente manifestamos a nossa fé, nós também corremos o risco de ser perseguido e não ser seguido. Como o Brasil ainda isso é muito tranquilo, mas já está começando a ter tensões, e o cenário está sendo preparado para que a dificuldade em si do avanço dos da fé acabam sendo cada vez mais dificultoso.
Mas independente do grau de dificuldade, nós continuamos crendo, nós continuamos buscando, nós continuamos nos entregando e nos doando por inteiro aquilo que é a vontade de Deus, porque nós fomos justificados. Então agora nós não vivemos mais pelo que queremos, ou por aquilo que achamos, ou por aquilo que o mundo diz que devemos fazer. O justo, ele vive pela fé. Então nós precisamos nos mover pela fé. E queridos, nós vemos que a fé, se você ler Hebreus capítulo 11, versículo 1, você vai ver que a fé, ela é descrita como algo que é certeza, convicção. Então a fé, ela não é incerta, ela é certeira, ela é de certeza. A fé, ela não é duvidosa, ela tem convicções. Então nós que somos um povo de fé, nós precisamos renovar a convicção, renovar a certeza daquilo que cremos, todos os dias. Porque a Bíblia diz que os antigos, nessa convicção e certeza que os possuíram, obtiveram bom testemunho. Então nós vamos obter bom testemunho como os antigos obtiveram, se nós nos mantermos convictos e certos daquilo que cremos. Aleluia. Se alguém pedir uma explicação do motivo da sua fé e da sua esperança, você sabe explicar, à luz da Bíblia, não à luz do que você acha. Você sabe abrir a Bíblia e falar daquilo que você acredita. Você sabe aonde na Bíblia está escrito. Você sabe se encontrar dentro da palavra, porque você é alguém que busca. Ou quando alguém fala para você, falar motivos da sua fé e da sua esperança, você fala de sentimentos e não do que você entende. O fundamento da nossa fé não é baseado naquilo que sentimos, mas naquilo que somos fundamentados, daquilo que cremos. Nós precisamos ser um povo da palavra, um povo que é achado, aprovado. Como diz o apóstolo Paulo em suas cartas, diz que nós devemos ser obreiros aprovados, que manuseia bem a palavra da verdade. Você sabe apresentar à luz da Bíblia os motivos da sua fé e da sua esperança? Ou você é por sentimentos e experiências? Precisamos ser um povo que busca e conhece a palavra, aleluia. E queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre esse renovo de fé, sobre algumas realidades que nós vemos na caminhada de Jesus. Ele ativando fé, renovando fé, manifestando fé, para que o povo então fosse tomado e envolvido por essa realidade de fé. Os meninos aí de cima, por favor, abra para mim Mateus 14, 22. Primeiro relato que eu gostaria de falar sobre fé, está em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 36. Diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ainda à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, assustados, e explicaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Primeiro relato para que sejamos tomados de renovo de fé e sejamos livres da falta dela, é esse relato que acabamos de ler. E como subtítulo eu gostaria de colocar: em meio à tempestade, ouse ter fé.
Em meio à tempestade, ouse ter fé. Aqui nós vemos Jesus se retirou para orar, os discípulos foram de barco atravessando para outra margem, então veio uma tempestade sobre o mar, o barco quase naufragou. E então Jesus, vendo e sabendo, vem andando sobre as águas. Os discípulos, ao verem aquele homem andando sobre as águas, se assustam, achando que é um fantasma. Mas então Jesus fala para que eles se acalmassem, porque era ele. Então Pedro, tomado de ousadia, disse: se és tu, me manda ir até o Senhor. E então agora Pedro, ele sai do barco e ele passa no meio daquela tempestade, que antes eles estavam com medo, agora ele passa a andar sobre as águas. E a Bíblia nos diz que então, de repente, ele estava olhando para Jesus e de repente ele é assaltado pelas circunstâncias, porque ele começa a ver as ondas batendo, então ele começa a se afogar e ele clama por socorro e Jesus o socorre, e o coloca então no barco, e então agora Jesus repreende ele dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? E então a tempestade, o vento e o mar se acalmaram. Queridos, nós precisamos, em meio à tempestade, ousar ter fé. Como nós nos encontramos no barco da nossa vida, diante das tempestades. Porque a tempestade muitas vezes, ela vai causar em nós neutralidade, amedrontamento, e sempre o pensamento do pior. A tempestade estava batendo no barco, e então eles estavam ali neutralizados, morrendo de medo, e pensando o pior. O que era o pior? Vamos naufragar e vamos tudo morrer. A tempestade estava causando isso no coração e na mente dos discípulos naquele barco. Nem se lembraram de Jesus. Mas quando Jesus vem andando sobre as águas, eles se assustam. Porque quando nós estamos nessa condição já de medo, nessa condição de pensamento do pior, nesse posicionamento de neutralidade, parece que, você já viu aquele ditado? Não está nada ruim que não possa ficar pior? Eles estavam tomados desse sentimento. O negócio já está ruim para nós. Agora nós estamos vendo um homem andando sobre as águas, nós estamos, acho que, alucinados. Ficaram assustados. Mas Jesus então acalma e diz: não sou eu. Ele se apresenta. E então agora Pedro, ele deixa a neutralidade, ele deixa o medo, ele deixa o pensamento do pior. E ele agora então muda a ótica, o foco. E então agora muda tudo. Porque na tempestade, ele ousou olhar para Jesus e manter o foco em Jesus. Então agora mudou tudo. Ele teve ousadia de andar no sobrenatural. Ele teve ousadia no meio da tempestade de andar sobre ela, crendo e olhando para Jesus, que Jesus não ia desampará-lo. Sabe, queridos, como nós nos encontramos nas tempestades da nossa vida? Nós nos encontramos com a ótica, com o nosso olhar fixo e focado no Senhor, ou a gente fica muitas vezes potencializando a tempestade. No entanto que Pedro, no meio do caminho, ele olha as circunstâncias, ele começa a afundar e ele grita por socorro, e Jesus repreende ele dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então Jesus colocou ele no barco e tudo se acalmou. Em meio à tempestade, queridos, ouse ter fé, ouse continuar crendo, ouse continuar olhando para o Senhor, ouse se manter com o olhar firme e focado no Senhor. Não duvide. O Senhor, Ele no meio da tempestade, Ele nos promove a viver o sobrenatural. Esse é o poder da fé. Em meio à tempestade,
andarmos de forma sobrenatural sobre ela, ao ponto de podermos testemunhar aquilo que nunca ninguém tinha vivido. Ninguém tinha andado sobre as águas. Pedro teve a ousadia. Ele afundou, mas ele andou. Ele ousou ter fé. Mesmo que ele titubeou, mas ele ousou ter fé. Em meio às tempestades, ouse ter fé. Nunca duvide. Sempre seja achado entre os que creem. A Bíblia diz para nós que quando Jesus, ele ressuscita, tinha os que criam e os que duvidaram. Nós precisamos ser achados entre os que creem. Nós somos família da fé. Nós somos um povo de fé. Se você na tempestade tem muitas vezes minado a tua fé, seja renovado nessa noite, aleluia. A andar de forma sobrenatural sobre a tempestade, a crer que o Senhor continua fazendo. Às vezes já experimentamos o sobrenatural e às vezes esquecemos, mas seja refrescado na sua memória, aquilo que um dia você viveu, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua fazendo o sobrenatural acontecer. Aleluia. Então, em meio à tempestade, ouse ter fé. Lucas 5, do 1 ao 11, nós vemos o relato da pesca maravilhosa. Os discípulos saíram Pedro saiu para pescar com seus parceiros. Tentaram a noite inteira. Cadê os pescadores de plantão? Dura coisa é passar o dia ou a noite pescando e não pegar nada, né? Só pegar friagem, pegar mosquito. Passaram a noite inteira e não pegaram nada. Só que essa não era só a distração deles, era o serviço deles. Era a profissão deles. Então eles chegaram e eles estavam lavando as redes na beira do mar, na areia. E então agora Jesus chega com a multidão. Então Jesus olha um dos barcos e diz: tem como afastar um pouquinho ele, para que eu possa comunicar ao povo. Então eles estavam cansados, decepcionados, frustrados, com a noite inteira não ter pego nada. Mas Pedro vai, afasta o barco, empresta o barco para Jesus. E então depois que Jesus termina de pregar, ele fala: volta para o mar e lança a rede do lado direito. E então depois nós vemos que Pedro ele rebate e diz: Senhor, ficamos a noite inteira pescando, mas se o Senhor está mandando sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E foram e vieram com a rede cheia quase ao ponto do barco afundar de tanto peixe que eles pegaram. Então nós conhecemos a história aqui. Então Pedro se rende, reconhece que ele é pecador. E então agora Jesus diz: eu farei de você um pescador de homens. E o segundo relato que nós aprendemos sobre renovo de fé é que na crise nós precisamos nos manter e dar acesso a Cristo. Na crise nós precisamos nos manter e continuar dando acesso a Cristo. Eles estavam numa crise financeira porque eles agora não teriam recurso nenhum. Eles passaram a noite, mas não pegaram nada. Mas eles, mesmo cansados e frustrados, eles apresentaram diante do Senhor disposição. Nunca perca a disposição e a generosidade. Isso pode mudar tudo. Nunca perca a disposição e a generosidade. Isso pode mudar tudo. A Bíblia diz que Pedro e os seus parceiros então foram debaixo da palavra do Cristo. Mas antes de ir na palavra do Cristo, eles primeiro tiveram disposição para emprestar o barco, foram generosos. Não pegaram nada, estavam em crise, mas mesmo assim ofertaram o que tinham. E então agora, diante de um lugar de disposição e generosidade, o Senhor age e muda tudo. Ele age e Ele muda tudo, porque agora aqueles homens voltaram com o barco cheio, transbordando, prosperando.
Mas então agora eles poderiam vender e ficar bem financeiramente, investir, multiplicar. Mas então agora Jesus chama eles para deixar tudo e seguir Jesus. Então, mesmo diante de tudo aquilo que eles conseguiram e que viraria dinheiro para eles, eles abrem mão de tudo para poder seguir Jesus. Mesmo em meio à crise, mantenha-se firme e dando acesso a Cristo. Muitas pessoas, quando entram em crise, acabam perdendo o bom humor, acaba perdendo a paciência, acaba perdendo a generosidade. Você já viu aquele ditado de alguns que são avarentos e miseráveis e que fala assim: quando eu ganhar mais eu vou ajudar mais? Nunca vai ajudar, porque quem ganha pouco e não ajuda com pouco, quando ganhar muito também não vai ajudar em nada. Nós que somos um povo de fé, nós precisamos, queridos, nos manter mesmo diante da crise, nos manter firme dando acesso ao Cristo, sempre respondendo a Ele com disposição e generosidade, porque diante da palavra dEle tudo pode mudar. De repente, tudo pode mudar. Aleluia. Crise, quem nunca passou por crise? Financeira. Pedro estava na crise aqui. Imagina a cabeça de Pedro: tenho que levar comida para minha casa, tenho que pagar os impostos, não vou dar conta. Como que eu faço? Não peguei nada. Mas agora Jesus entra na vida dele e tudo muda, e ele se mantém nesse lugar, mesmo diante do nada. Ele se mantém generoso e ele se mantém com disposição. Sabe, queridos, independente da crise, se mantenha em Cristo. Se mantenha em Cristo, confiando, se lançando na palavra dEle, porque no tempo certo, queridos, Ele vai fazer o que a gente não consegue fazer. Aleluia. Renove a sua fé. Renove a sua fé com relação àquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Não duvide, tenha fé, creia. O cenário que vivemos é um cenário complexo, mas continue tendo fé, continue se mantendo e dando acesso ao Cristo. Seja governado pelo Cristo, não pela crise, não pelo dinheiro, mas por Cristo. Aleluia, porque o povo da fé se move por aquilo que crê. Amém, queridos? Fala para o pessoal do seu lado: na crise, mantenha-se e dê acesso ao Cristo. Aleluia. Outra passagem que nós vemos é Mateus 18, do 21 ao 22. Nós vemos que Pedro está conversando ali com Jesus e os discípulos. Então eles estão falando sobre o perdão. Então Jesus ele é questionado por Pedro, dizendo assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus diz: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. A hora que Pedro ouve isso de Jesus, Pedro fala: 70 vezes 7? Na mesma pessoa, na mesma coisa? Fico imaginando a expressão de Pedro. Pedro devia ser muito expressivo. Fala: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé, Senhor, para mim viver isso. E a terceira coisa que nós aprendemos sobre um renovo de fé: nós vamos ter uma fé que aumenta a motivação do perdão. Uma fé que aumenta a motivação do perdão. Preste atenção. Ele nos perdoou sem motivo, para nos deixar sem motivo para não perdoar. Vou repetir. Ele nos perdoou sem motivo, para nos deixar sem motivo para não perdoar. Ele nos perdoou sem motivo por quê? Não tinha motivo, ele tinha motivo na verdade para nos condenar por conta da nossa realidade. Mas ele nos perdoou sem motivo para perdoar, por amor. Então agora, diante da graça e do amor de Cristo, nós ficamos sem motivo para não perdoar.
Como se encontra a sua fé ao ponto de você ter disposição para perdoar? Nós que somos família da fé, andamos em perdão. Como está a sua disposição para pedir perdão e liberar perdão? Nós precisamos entender aquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso. O que Ele disse no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Ou seja, o que é a oração do Pai Nosso que Jesus está ensinando? Não nos deixe cair em tentação, nos livre do mal, de achar que fomos perdoados por uma tamanha ofensa pelo Cristo, ao ponto de acharmos a razão de não perdoar os nossos irmãos. Se nós fomos perdoados, nós precisamos então liberar perdão. Ele perdoou o imperdoável, mas então agora nós ficamos sem desculpa, sem motivo para não perdoar. Se nós queremos o perdão do Senhor, nós precisamos também dar perdão. E quantas pessoas vivem amarradas na vida, amarguradas, porque tem dificuldade de pedir perdão e liberar perdão. Mas nós, queridos, precisamos, como povo de fé, ser renovados nessa perspectiva bíblica de que somos um povo que perdoa porque foi perdoado. Aleluia. Sabe, nós precisamos, dentro dos casamentos, quantos casamentos azedos, porque tem dificuldade de pedir perdão um para o outro, dentro de casa, entre os familiares, pais e filhos, filhos e pais, por dificuldade de liberar perdão, de pedir perdão. Sabe qual que é o grande problema, queridos? Que aqueles que ainda não entenderam a dinâmica e o fundamento da fé, vivem ainda querendo ter razão. Nós, queridos, que somos da fé, nós não vivemos para ter razão, vivemos para ter o coração. Tem gente que é ruim, tem dificuldade de pedir perdão e liberar perdão, de conversar como adulto. A fé, ela nos dá maturidade para sentarmos e não brigarmos, mas conversarmos e nos alinharmos. Jesus, ele nos ensina que só seremos perdoados por Ele se dermos perdão uns para os outros. Dentro de casa é o lugar que você mais pede, é o lugar que nós mais pede perdão. É o lugar que eu mais peço perdão na minha vida e na minha casa. Diário, queridos. Perdão diário de cada dia. Ele nos dá todos os dias. Precisamos ter humildade. A falta do perdão cria tormento dentro de casa. Os casados aí, quando você briga, parece que o ambiente da casa fica pesado, não é verdade? Nada flui. Parece que o negócio fica amarrado, mas quando você pede perdão, parece que abre o céu. Isso, queridos, o perdão é céu aberto sobre a casa. A falta de perdão é o inferno na sua casa. Agora nós escolhemos ser definidos pelo céu ou pelo inferno. O inferno é definido pela falta de perdão, mas o céu é definido por perdão e graça. Aleluia. Você está perto aí de alguém de sua família e fala assim: você vai ter que me perdoar bastante na sua vida. Fala, tenha paciência comigo. Por isso, queridos, que a gente precisa ir para a palavra. A palavra, queridos, nos amadurece, nos faz deixar de ser birrento. Irmãos, tem um monte de adulto que ainda é adultescente. Não é adulto, é adultescente. Birrento, bate o pé. Não, irmãos. Quando você entende a maturidade da fé, e você tem esse renovo de fé diário, e nunca falta dela, você sempre tem graça para dar perdão. A Bíblia diz que quem muito perdoa, muito ama. Jesus diz que quem muito perdoa, muito ama. Fala para a pessoa bonitinha do seu lado, da sua família, ou seu irmão na fé que seja, fala assim: por isso que eu te perdoo toda vez, porque eu te amo demais. Tem alguns aí que está liberando até agora, porque está brigado aí. Veio para a igreja brigado.
sai de casa um trupé, brigando com a irmã, com a esposa, com o filho, com o esposo. Vamos! Pelo amor de Deus, você trocou, o que você esqueceu? Aí já vem para o culto bicudo. Já viu aquela musiquinha, onde a vaca vai, o boi vai atrás? Aí já chega na igreja, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Chega um na frente, o outro atrás, tá nem de mão dada. Misericórdia, Senhor. Não, queridos. Precisamos andar lado a lado. Precisamos vir em paz, queridos. Aí às vezes vem para a igreja, queridos, não se prepara para vir para a igreja. Aí vem aqui e quer céus abertos, mas deixou o inferno lá em casa. Não, queridos, na hora do carro, antes de descer para o culto, se conserta. Perdão porque eu falei atravessado. Perdão porque eu me atrasei. Perdão porque eu enrolei. Pronto, acabou. Agora fica bicudo. Vem para o culto. Ouve a palavra, dá glória a Deus, aleluia. Levanta a mão como se nada tivesse acontecendo. Aí depois vai embora, segunda, terça, vai perdoar lá por quarta-feira. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Larga a mão de ser ruim. A busca pela fé, queridos, nos faz ser leves. Aleluia. Vai ter um monte de concerto no final do culto. Dentro do carro. Aleluia. A fé aumenta a nossa motivação do perdão. Quando olhamos para a fé, isso aumenta a nossa motivação para perdoar. Por isso que Pedro diz, aumenta a nossa fé. Porque Jesus falou que ele tinha que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, no dia. Pedro achou que era no ano. Na vida. Jesus diz, por dia. Então se o seu marido errar, irmã, e pedir perdão, e daqui a pouco ele fazer de novo, e ele te pedir perdão, fala, mas de novo, já perdoei lá atrás. Perdoa 70 vezes 7. E se você estiver em conflito, fala que nem Pedro, aumenta a minha fé, Jesus. Aleluia. Aumentar a fé faz diminuir o orgulho. Por isso que poucos querem aumentar a fé. Porque a fé vai nos levar a ter graça e perdão. E isso vai humilhar a gente. Você está pronto para ser humilhado? Porque a fé humilha a gente. A fé vai te humilhar. Para que o nome dele seja exaltado. Aleluia. Então seja renovado na fé. E aumente a sua motivação do perdão. O quarto, Lucas 18, do 1 ao 7. Nós vemos o relato da parábola da viúva e do juiz iníquo. Nós vemos que Jesus diz, orai sem esmorecer. Diz que havia então uma mulher que era viúva e tinha um juiz que era iníquo, que não temia a Deus e nem a ninguém. Mas essa mulher ficava no pé dele, importunando ele, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E então, ele diz, já que eu não temo nem a Deus nem a ninguém, vou julgar a causa dessa mulher, para que ela deixe de me importunar. Então Jesus diz, quanto mais aos meus escolhidos, que a mim me busca de dia e de noite. Mas ele termina com uma pergunta intrigante, ele diz, por acaso, quando o Filho do Homem vir na terra, ele vai encontrar fé? E o quarto ponto do renove a sua fé, para que não haja falta de nada dela, é a fé encontrada na terra pelo Cristo na sua volta. Será entre os escolhidos que se manteve em uma oração sem esmorecer. A fé encontrada na terra por Cristo, quando Ele voltar, será dos escolhidos que buscaram constantemente viver uma vida de oração sem esmorecer. Aquela mulher importunou o juiz iníquo, que não temia a Deus nem ninguém. Ela importunou
até ela conseguir a causa dela ser julgada. E então Jesus diz: quanto mais os meus escolhidos, que a mim me buscam de dia e de noite. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para sermos incansáveis na busca, saciados, porém sempre sedentos. Incansáveis na busca, saciados, porém sempre sedentos. Aquela mulher, Jesus conta essa parábola para nos ensinar a importunar o trono da graça, a buscar a Ele de dia e de noite, noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Como que o Filho do Homem, na sua volta, Jesus Cristo, Ele vai encontrar fé na terra, quando nós, como povo escolhido, nos mantermos na oração sem esmorecer, ou seja, sem vacilar, sem parar, sem desanimar da oração. A oração é a ferramenta básica, fundamental da vida do cristão, do escolhido, daquele que foi alcançado pela graça e que tem a fé em Cristo Jesus. Como se encontra a nossa vida de oração? Porque isso também vai falar muito da nossa fé. Renove a sua fé. Renove a sua fé com a sua vida de oração, sem esmorecer, ou seja, uma vida de oração constante. Billy Graham, em um dos seus pensamentos, ele deixou registrado para nós que ele nunca viu um avivamento começar sem oração. Nós vemos que, se você for ler a história dos avivamentos das décadas passadas, você vai ver que todos eles começaram por meio da oração. Sabe, nós cantamos, nós declaramos que queremos avivamento. O avivamento, queridos, é um constrangimento tamanho de que você não consegue mais viver para si mesmo, mas para a glória de Deus. Então você vive rendido a quem Ele é, dia e noite, noite e dia, sempre temente a Ele. Eu não estou falando de ficar trancado dentro de um quarto só, estou falando de um estilo de vida de oração. John Owen, ele diz que aquele que ora como deve procurará viver como ora. Nós precisamos entender que o nosso tempo de oração é a base e o fundamento. Nós precisamos parar de fazer as nossas rezas e precisamos ter vida de oração. Qual é a diferença de reza para oração? A reza é uma repetição diária que você faz. E Jesus disse: você acha que é por meio da repetição que eu vou ouvir vocês? O que é oração? É relacionamento. É eu ir para o Senhor e eu ter Ele como meu amigo, e eu não esmorecer nisso, ou seja, não desanimar, não parar, mas acreditar e sempre prosseguir com Ele, vivendo por meio da influência dEle. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração vai falar muito como está a tua fé, se ela tenha sido achado com sobra ou com falta. Sabe, queridos, nós queremos que a nossa casa seja transformada, nós queremos experiências sobrenaturais, mas nós também não temos orações sobrenaturais. Não dá. A renovação é a ação de renovo, ou seja, atitudes então que vai dar um renovo. Como está a nossa vida de oração? Oramos de manhã: Senhor, nos livra de todo mal, nos guia, por favor, amém. Aí na hora do almoço: Senhor, obrigado por esse alimento sobre a mesa, aleluia, amém. Na janta: obrigado, Senhor, pelo alimento novamente, amém. Aí chega a noite: obrigado, Jesus, pelo dia, pelos livramentos, amém. Aí é todo dia a mesma coisa. É sempre todos os dias, quando pararmos para orar, aquietarmos e ser tomados pela realidade de quem Ele é. Jesus, bom dia. Espírito Santo, revela para mim com clareza, para que eu possa entender Cristo e viver Cristo nesse dia. O que está no seu coração que o Senhor quer compartilhar comigo? Não é o que eu quero que Ele faça,
É eu me colocar à disposição do que Ele quer que eu faça. Às vezes a gente vai para a oração, queridos, e faz uma lista de pedido. Jesus, faz isso, faz isso, faz isso. Ué, o que é isso? Não, queridos. Nós vamos entender que o nosso Deus não é um Deus domesticado. Que você faz assim e vem, faz o que você quer. Rola, faz o que você quer. Dá pata, não. É nós nos rendendo a Ele, dizendo, o que o Senhor quer? O que eu posso te servir nesse dia? Ah, Jesus, o que manteve o teu coração fiel enquanto o Senhor andou nessa terra, me ajuda a olhar para o Pai e para a vontade do Pai como o Senhor olhou. Jesus, me ajuda. Espírito Santo, me auxilia. Sentar na mesa e render graça. Senhor, que graça o Senhor tem me dado. Enquanto muitos têm falta, enquanto muitos lugares só se alimentam uma vez por dia, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu janto, eu tomo café da tarde. Ah, Senhor, como o Senhor tem sido bom com a minha vida e com a minha casa. É realmente nos aquietarmos. A oração é parar para refletir. Mas hoje, queridos, nós somos uma geração que não pensa mais. Sabe por quê? É a geração que só olha para o próprio umbigo. Você já viu? Porque todo mundo que anda assim, mexendo, anda olhando para o próprio umbigo. Aí estamos cheios de um monte de coisa, mas estamos cheios de nada. Precisamos parar para refletir. Aleluia. Não podemos ausentar da oração, mas sempre ser presente. Os escolhidos, quando Jesus voltar, será achado incansável na busca por Ele, saciados, porém sempre sedentos, sempre querendo mais. Há uma diferença de quem tem fome de Deus e quem tem sede. Você já viu que quando você tem fome, você não come? Se você, dependendo de quanto tempo, quantos dias, você consegue driblar e ficar sem comer. Mas água, você não consegue ficar sem. Quando você tem fome, você come, você está satisfeito, você já não tem mais fome. Mas sede, você bebe, daqui a pouco você tem sede de novo, você vai beber mais, você vai beber mais. Pelo menos era o certo, né? Beber todo dia, né? Durante o dia a água. O Senhor está levantando um povo incansável na busca por Ele. Um povo que não esmorece na oração. Um povo que é inconveniente ao ponto de importunar o trono da graça. E dizer, Senhor, não vou te dar sossego. Eu quero saber o que está no teu coração. Minha filha, queridos, ela está numa fase que tudo ela fala assim. Por quê? Para quê? Onde você vai? O que você está fazendo? Ela não fala uma vez. Você já respondeu, ela fala de novo. Onde você vai? O que você está fazendo? Por quê? Para quê? Aí você termina de falar, daqui a pouco ela de novo. Mas por quê? Mas por quê? Ai, queridos, se eu estou falando no telefone, o que você está falando? O que você está falando? Irmão, está uma esponja. Está uma esponjinha. Então, queridos, como Deus fala comigo através da minha filha. Deus falou comigo assim, você tem que ser comigo. Você tem que ficar falando para mim. Por quê? Para quê? O quê? Onde você vai? O que você quer que eu faça? Aleluia. Que ela quer que eu esteja com ela. Senta aqui, papai. Ela quer tempo. Aí ela fica cheia de perguntas, porque ela quer, na verdade, que eu sento com ela e converso com ela. Sabe, é isso que o Senhor quer. Que a gente se aquiete mais e ouça mais o que Ele está querendo falar. Amém?
Quando o Senhor procurar a fé na terra, Ele vai encontrar, porque tem um povo escolhido em Bandeirantes, que é incansável na busca por Ele, e que é saciado, mas sempre sedento por Ele. Aleluia. Mateus 17, 14 ao 21. Nós vemos o relato de um pai que vai até Jesus, e ele clama porque o filho dele é lunático, e joga no fogo, joga na água, tenta tirar a vida dele de todas as formas. Então esse pai vai até os discípulos não conseguem resolver. Então agora eles veem Jesus chegando, ele vai até Jesus e diz: ó, o senhor pode me ajudar? Porque os seus discípulos não conseguiram. Se eu posso, tudo é possível que crê. Então Jesus repreendeu o espírito que estava sobre aquele menino, e no mesmo instante aquele menino foi curado. E Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: transporta daqui para lá, porque não há impossíveis para todas as minhas promessas. Os discípulos questionam por que eles não conseguiram expulsar, no particular para Jesus. Jesus disse: porque há certos tipos de caças que só saem com jejum e oração. O último ponto é a fé que move montanhas e o impossível, mesmo que a fé pareça pequena. A fé pequena, ela tem poder para mover montanhas e o impossível. Como se encontra a sua fé? Às vezes a gente tenta explicar a nossa falta de fé falando que ela é pequena. Mas aqui nós vemos um pai que, mesmo que teve negativas dadas nas suas primeiras tentativas, não desistiu, creu, foi atrás até encontrar e acontecer o que ele esperava. Aquele pai moveu a montanha de dificuldade que há anos ele vinha carregando, que era um filho que sofria uma perturbação, e o diabo tentava matar ele. Ele tentou para os discípulos não puderam, mas ele continuou tentando, até que ele encontrou o que ele estava procurando, até que aconteceu o que ele esperava. Ele viu Jesus confrontando os discípulos, falando de falta de fé, e então ele já disse para Jesus: me ajuda na minha falta de fé. E então Jesus alimentou o coração dele, dizendo: tudo é possível ao que crê. Não há impossíveis para todas as minhas promessas. Sabe, queridos, o que você tem vivido são montanhas de problemas, de desafios. O que você tem vivido parece impossível de ser superado. Mantenha-se em Jesus, e faz com que a cada dia a sua busca aumente a sua fé, para que essas montanhas sejam transportadas e saiam da sua frente, para que então aquilo que parece impossível se torne possível, porque tudo é possível ao que crê. Tenha humildade e reconheça como pai daquele menino: me ajuda na minha falta de fé. Se você tem tido falta, fale ao Senhor: me ajuda na minha falta de fé, e Ele te dará fé suficiente para que você possa mover montanhas e faça com que o impossível se transforme em possível, porque não há impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Então, independente das tentativas: ah, mas eu já tentei uma vez, já tentei outra, não deu. Ah, eu já tentei de alguma forma trazer meu filho para a igreja, trazer meu filho para o caminho, não estou conseguindo. Continua tentando como aquele pai, continua acreditando, até que então vai chegar o grande dia. Ah, eu já tentei chamar meu marido para vir para a igreja e não vem. Eu já tentei chamar minha esposa para vir e não vem. Ah, eu já chamei os meus pais e eles não vêm. Continua crendo, continua aumentando a sua fé, porque há poder na fé para mover montanhas de impossibilidades e de barreiras, para que então o possível se torne realidade. Aleluia. Nas primeiras tentativas, não desista. Aleluia, queridos. Sabe quando você começa a fazer exercício, vai na academia, no outro dia você não consegue nem andar, né? Parece um robô.
porque está doendo tudo. Aí tem muita gente que fala, misericórdia, não vou mais desse negócio não, aí. Eu já tentei, olha aqui, estou cheio de dor. Mas você continua, não quer dizer que a dor não vai deixar de ficar presente. Mas ela vai se tornando mais suportável, porque aquilo que antes era travado, agora está ganhando força. Então, por mais que a dor está ali, você vai ganhando força, ao ponto de superar a dor. Então, supere perseverando. Supere a dor da negativa, daquilo que você já tentou. Eu já tentei sentar com meu marido e orar com ele, mas não deu, tenta de novo. Eu já tentei fazer culto na minha casa, mas não está dando, tenta de novo. Aquele pai, se ele tivesse desistido na primeira negativa que ele teve, ele não teria recebido a libertação do filho dele. O que você tem tentado e tem encontrado negativa? Continua perseverando, continua acreditando. Vá para o Senhor, porque Ele tem poder para transformar aquilo que é impossível em impossível. Aleluia, queridos. Nós poderíamos aqui abrir para cada um poder compartilhar testemunhos de quantas vezes que você perseverou, tentou, até que realmente o Senhor agiu e fez. Precisamos, queridos, acreditar. Se estamos com falta de fé, precisamos clamar. Nós só não podemos desistir, nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar depositando fé. Aleluia. Amém, queridos? Fé não é um sentimento. Fé não é um pensamento positivo. Fé é um entendimento com fundamento. Aleluia. Quando você entende fundamento, sua fé, nada vai parar você. Amém, queridos? Seja renovado na sua fé. E vamos juntos avançar. Não desanima não. Não seja achado em falta. Seja achado com sobra. Para ter para você e compartilhar com outros. Aleluia. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar, abre seu coração. Como se encontra a sua fé? Deixa o Espírito Santo te avaliar, deixa Ele te mostrar como se encontra a sua fé. Se tem tido falta, se arrependa, peça socorro ao Senhor. Se você tem tido fé, mas não está sobrando, então ore, diga: Senhor, me transborda. Eu quero ter sobrando fé para poder compartilhar com os meus irmãos e com aqueles que não te conhecem. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Eis-nos aqui, Senhor. Aumenta a nossa fé. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder.
Sim, Senhor, nós queremos romper, ó Deus, em fé. Nós queremos, ó Deus, a cada dia prosseguir, avançar, crescer na nossa medida de fé. Nós queremos a cada dia poder testemunhar os grandes feitos do Senhor. Nós queremos, ó Deus, na perspectiva da fé, obter o bom testemunho de poder testemunhar os grandes feitos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória. Nos ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Nos ajude diante das crises a nos manter, ó Deus, firme no Senhor, dando acesso ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos incansáveis na busca pelo Senhor, saciados, mas sempre sedentos pela realidade de quem Tu és. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Que as tentativas negativas que tivemos não nos faça desistir, mas ser tomado de uma fé que vai acontecer no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, mas vai acontecer. Senhor, eis-nos aqui. Renova a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. E para o louvor da Tua glória nós oramos, cremos, entregamos tudo a Ti. Nos guia segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e as virtudes do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.